complicações é que eles começaram a misturar com eugenia e levou meio que para o lado do nazismo e começa a ter complicações. Só que na prática, essa questão da eugenia é muito complexa, porque a eugenia é amplamente para vestibular, é uma forma de eugenia. Assim, da experiência que você tem, de vários projetos que você já teve à frente, das criações que você já conseguiu disponibilizar, o que é o problema que o ser humano ainda tem de selecionar as pessoas por uma certa qualidade ou, vamos pensar, dom, né? Porque quando você pega uma criança, ela tem um dom que pode ser, né, ampliado ou não. Porque vamos pensar quando você vai treinar alguém para correr. Geneticamente vai ter alguém melhor, uma perna maior, mais resistente. Esse cara tem que ser usado para correr. E não tem nada de mal nisso, né? O jogador de basquete, ele vai com 1,90 m para cima, ele vai ser um jogador de basquete, o cara de 1,70 m. Infelizmente não vai ser um bom jogador. Ele pode ser aproveitado em outra situação, né? Por exemplo, se for para dirigir um kart, o cara de 2 metros não vai ser tão bom como o cara de 1,60 m. Tem alguns de 1,70 m que tem aquele garrinha, né? Mas é tipo uma exceção, assim, tipo, tu pega 99,9%, a altura vai ser um diferencial que vai favorecer para aquela modalidade específica. Eles tinham que fazer isso, só que na prática eles fazem para os esportes, mas eles não fazem para a educação, que é muito mais importante, para a ciência, que é muito mais importante do que os esportes. Eles têm um mimimi porque é meio que proibido você ter alguma vantagem, é proibido você... E o país afunda com isso. Na China eles começaram, nos anos 70, na China, na Índia e na Tailândia, começaram a fazer projetos, né, de incentivo, identificação e apoio de crianças talentosas. Geração seguinte, essas crianças eram profissionais mais capacitados, que foram professores, muitos deles foram professores, para preparar a geração seguinte. E foi assim, dos anos 70 para cá, a China disparou, passou. Esse é um dos motivos. Já tá. Talvez o principal motivo. Talvez o principal. Só que eles meio que mascaram isso, ninguém nem toca nesse assunto, né? Talvez um dos principais, talvez até o principal motivo. Tanto é que a China e a Índia fizeram isso e a Tailândia começou e interrompeu. A Tailândia ficou para trás. A Tailândia, que é um país pequeno, era muito mais fácil um país pequeno crescer do que um país do tamanho da China e da Índia. A Índia tinha com certeza. A China está com 1,4 bilhões, a Índia também, os dois estão com 1,4, 1,43 bilhões de habitantes. É muito mais difícil que um país do tamanho da Tailândia. E mesmo assim a China e a Índia subiram, porque mantiveram o projeto, e a Tailândia interrompeu, foi mais para o Muay Thai, foi mais para outras áreas, e a China chegaram onde chegaram. Israel sempre fez isso. Israel sempre foi... Os Estados Unidos também, no século XIX, eles já faziam isso. Século XX continuaram fazendo. Foi um dos motivos, porque os Estados Unidos no século XIX já não era uma grande potência como é hoje, né? Na Europa, por exemplo, os Estados Unidos era meio que considerado marginalizado no século XIX. No século XX, que os Estados Unidos começou a despontar. Em parte, justamente, por projetos também. Eles não tinham, os testes que começou com o Galton, na verdade, em 1883, 1884, mas o Binet foi que propôs o teste meio que padronizado, que serviu de base para os testes atuais, né? Foi em 1905 do Binet. Então, quer dizer, no começo do século XX, eles começaram a usar esses testes. É que teve uma das complicações, é que eles começaram a misturar com eugenia e levou meio que para o lado do nazismo e começa a ter complicações. Só que na prática, essa questão da eugenia é muito complexa, porque a eugenia é amplamente para vestibular, é uma forma de eugenia. Os esportes, quase todos os esportes, eles favorecem a eugenia, porque você favorece os atletas que são mais capacitados, que vão gerar mais descendentes, só que não é uma eugenia explícita e não é uma eugenia determinística, é uma eugenia mais probabilística. Só que acontece também. Então, na prática, existe. Então, assim, eu sou meio contra algumas coisas da eugenia, só que tem que analisar racionalmente e ver quais pontos da eugenia que faz sentido, porque não é assim, rotular a eugenia é coisa de nazista. Não. A eugenia tem algumas coisas que descambou para o nazismo, mas algumas coisas é plausível, assim, tudo é que se usa até hoje. Vestibular é meio que... Porque quantas universidades tem, quantas vagas tem disponíveis? Tem X. Você vai sortear para todo mundo? Vai sortear, uma grande quantidade dos sorteados vai abandonar e vai ser desperdício de recursos. Do jeito que já tem um desperdício gigantesco de recursos, se fizer assim vai piorar ainda, né? Mas você acha que dá para tirar o lado positivo da eugenia, se ela tiver? É que é perigoso, né? Pois é. É que é perigoso, porque foi o nazismo foi o Churchill. Aí tem um ponto Eles criticam muito o Anthony Fauci. Anthony Fauci. Não conheço. É um dos americanos que está por trás do desenvolvimento. Ele que cuidou das medidas restritivas da pandemia. Anthony Fauci, é isso mesmo. Muitos falaram, ó, é um eugenista, tudo, né? Isso de modo geral, eu tenho um posicionamento contrário à eugenia, não porque a eugenia seja ruim, mas porque as pessoas não estão maduras o suficiente para lidar com a eugenia de uma maneira correta.
Porque o nazismo foi uma prova disso. O nazismo foi justamente... Como é que não começou? Se for rastrear desde Nietzsche, né? Não sei se desde Nietzsche, mas tem vários... O Galton, por exemplo, o Galton, que era primo do Darwin, ele tinha uma ideia eugenista. Né? O Galton, o Cattell, eles tinham uma ideia meio eugenista. Só que não era uma ideia nazista. O nazismo começou a vir depois. Tanto é que o próprio Churchill... Você vê, o Churchill, quando terminou a Segunda Guerra, eles castraram quimicamente o Turing porque o Turing era homossexual. Quer dizer... O Amoedo, ele é a favor, tipo, ele meio que não gosta muito do Turing, mas eu meio que sou contra nesse ponto, não concordo com o Amoedo. Acho que eles, porque assim, o cara ajudou a ganhar a guerra. Foi graças ao Turing que eles conseguiram desencriptar as mensagens lá e tal, né? Então foi fundamental a participação. Quer dizer, naquele momento tudo bem, ele é bom. Depois que terminou a guerra, agora esse cara é homossexual, vamos castrar quimicamente o cara, isso é uma hipocrisia, um abuso, uma coisa completamente absurda. Se eles têm não pode, então não devia usar o cara para guerra. Então a gente vai resolver sem a sua participação. Não, deixar ele ajudar com uma participação decisiva praticamente e depois castraram quimicamente o cara. Quer dizer, um absurdo em vários... Já seria um absurdo, mesmo que eles tivessem afastado o cara, já seria um absurdo. Mas seria menos absurdo do que a hipocrisia deles pegarem enquanto precisaram e depois que não precisaram mais, né, ferraram a cabeça. Depois ele suicidou, inclusive. Não se tem certeza se ele suicidou de fato ou não. Ele tinha uma maçã mordida que supõe que ele tinha envenenado de propósito, só que ele mexia com algumas substâncias que podiam ser tóxicas, independentemente da maçã. Então não tem muita certeza se ele se suicidou de fato ou não. Inclusive tem uma lenda, não sei se é uma lenda ou não, que a Apple foi baseada tipo uma homenagem, o logotipo da Apple é uma homenagem ao Turing. Não tenho certeza se tem fundamento isso ou não.